Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, que ótimo que você veio parar aqui no nosso canal. Estamos com mais um A2Cast de número 17, né, Lucas? Exatamente. Carregando aqui, como sempre gostamos de usar essa expressão, carregando o nosso canal com muito conteúdo. E é com muita alegria, na nossa felicidade, que nós estamos recebendo você aí. E, obviamente, que antes da gente começar com o nosso conteúdo, né, com tudo aquilo que nós vamos apresentar aqui, nós não podemos deixar de fazer aqueles pedidinhos básicos que não custa quase nada para você e ajuda demais a gente. Quer fazer o quê? Primeiramente, ou primariamente, você ativar o sininho. Poxa, você já deve estar no 17º vídeo aí e talvez não ativou o sininho ainda. E talvez não se inscreveu também. Quem não se inscreveu no nosso canal, para com isso, cara, ajuda a gente. Se inscreve no canal, sabe? À medida que você vai se interagindo com a gente, vai comentando, seja para coisas boas ou seja para coisas ruins, não tem problema, né? As críticas nós recebemos ela também. Mas à medida que você vai falando, isso vai trazendo interação. E essa interação vai trazendo engajamento pra gente. A gente vai podendo propagar esse evangelho para muito mais pessoas. Então nos ajude comentando, ativando o sininho, se inscrevendo no canal e falando para todo mundo aí que você está assistindo a gente aí, que isso nos ajuda. Mas com isso nós também temos um recado do nosso patrocinador. Exatamente. Não podemos começar o conteúdo sem falar do nosso patrocinador, Poxa. a Alfa Consultoria Contábil. A Alfa que cede o seu espaço físico aqui para nós, para que a gente possa estar fazendo as nossas gravações. A Alfa Consultoria Contábil é o escritório de contabilidade aqui na cidade de Jaboticabal. Você que é de Jaboticabal, você que é da região, você pode procurar aqui os nossos serviços. Você que está querendo empreender, talvez você está querendo aí começar o seu próprio negócio, procure a gente. A gente tem um serviço especializado para micro e pequenas empresas. Nós temos um serviço, né, de excelentíssima qualidade na abertura de empresas. Nós vamos te dar todas as orientações, os caminhos, né, corretos para que você possa começar da melhor maneira possível. Nós temos também uma consultoria financeira para pequenas empresas, para que você possa já começar com as suas finanças bem organizadas. Então, procure nós aqui da Alfa Consultoria Contábil. O editor provavelmente já colocou aí na tela todos os nossos meios de comunicação. É só você dar um print aí na tela, salvar aí, anotar, anota aí e entre em contato com a gente, né? Procure a gente para que a gente possa te dar a melhor orientação. Nós já estamos há 7 anos no mercado, já temos uma boa experiência aí para poder te orientar, te dar o melhor caminho, porque aqui na Alfa Consultoria Contábil, o seu sucesso é o nosso negócio. Muito bem, muito bem, muito bem. É exatamente isso aí. Ô, Lucas, e, cara, o conteúdo de hoje, Certo. ele é um pouco polêmico, né, cara? É, eu digo bastante. Ah, que beleza. Bastante polêmico, porque vem assim, é sempre de encontro aquelas visões, às vezes equivocadas que as pessoas têm a respeito de Deus, né? E, e quando não temos um lado que é uma visão equivocada, nós temos do outro aqueles que tentam defender a Deus, né, cara? Tentando defender Sim. uma posição que a Bíblia, em momento algum, está tentando eximar aqui, né, cara? Pelo contrário, está mostrando uma soberania, mas nós, ao falar aqui, nós vamos tratar a respeito de algumas coisas. Então, antes de começar, eu acho que até explanar alguma coisa aqui, eu gostaria de fazer a leitura, cara, de 4 versículos bíblicos, que é os versículos que por meio de uma inspiração, creio eu, né, que relatam o cântico que Moisés fez, né, o último cântico, como é relatado em algumas traduções, né, lá em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 1. Aí ele vai, na minha tradução tá escrito assim, ó: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva. Destile o meu dito como orvalho. Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Versículo 3. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Amém. Pois é, cara. Com base nessa leitura, eu já vou ficar preso um pouquinho aqui no Pentateuco, e quero correr para uma passagem, cara, que já traz muita luz pra gente a respeito da próprio título, né? Como as pessoas podem, você que tá aí assistindo aí, você tá vendo o título aí, falando exatamente sobre uma afirmativa tão
tão impactante como essa que a Bíblia traz pra gente, Exatamente. né? Que a Bíblia traz. Então, antes de mais nada, após nós lermos aqui esse início desse cântico aqui, mostrando Moisés inspiradamente cantando às nações, né? Olha, dei ouvidos, porque eu vou fazer chover sobre vocês a minha doutrina, eu vou fazer pingar sobre vocês, né? A chuva doutrinária, né? É, e a pregoação dessa chuva doutrinária vai ser a justiça de Deus, o juízo de Deus, e como ele mesmo aqui vai falar, que ele é rocha, né? Que em Deus não há injustiça, que em Deus não há nada que não seja reto. Em Deus há toda a destreza, toda a bondade, a toda a perfeição está em Deus. A obra dele é perfeita. E eu acho magnífico quando ele vai dizer isso, né? Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Porque nós sabemos que Cristo, mencionado lá pelo Salmo e depois confirmado pelo próprio Cristo, né? Sim. Jesus, que ele foi a rocha angular, né? A pedra angular que foi rejeitada. Rejeitado, Não é? exatamente. E falando em pedra, em rocha, cara, lá no capítulo 15 de Números, cara, tem uma passagem, moço, que ela, assim, numa leitura natural, sabe? Talvez desprovida um pouco de outros textos da Bíblia, por isso que às vezes as pessoas me perguntam, né, cara? A gente vai para alguns lugares a pregar o evangelho, que Deus nos dá a oportunidade, e às vezes as pessoas perguntam assim: Ô pastorzão, como que eu faço para ler a Bíblia? Porque às vezes, cara, eu começo no Antigo Testamento, cara, nossa, me bagunça a cabeça, e eu geralmente oriento as pessoas a começarem do Evangelho. A ordem cronológica é Gênesis, o mundo começa em Gênesis, mas para mim a vida começa lá em João, cara. Então, se começa em João, para mim, tá? Isso eu vou falar de algo bem particular meu, isso não deve ser tornado como uma doutrina, porque é uma experiência que eu tenho. Para mim, a Bíblia se torna mais, como que eu posso dizer assim, mais, gente, me fugiu a palavra, mais didática, não vou usar, a palavra didática acho que não é a correta, mas de melhor compreensão quando eu começo, né, o conhecimento ou a busca pelo conhecimento a partir dos evangelhos. Então, a partir dos evangelhos, eu vou para as cartas que são totalmente doutrinárias, né? Temos um livro histórico ali ainda falando sobre a igreja, o livro de Atos, e a partir dela eu consigo olhar, né? Porque eu estou olhando para o corpo, e a partir dela eu vou começar a ver as coisas da sombra, né? Que é o Antigo Testamento. Então, beleza. E quando a gente corre para esse texto, uau, é extremamente chocante. Que é o quê? Capítulo 15 de Números, versículo 32, Lucas. Está falando assim, ó. Estando, pois, os filhos no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe deveria fazer. E versículo 35. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. E o versículo 36 vai dizer o seguinte: então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Uau, Lucas. Exatamente. Então, talvez assim, se alguém está questionando aí, né? Se nós temos aí, provavelmente nós devemos ter dois públicos. Aqueles que vão falar, tá vendo? Deus é mau. Olha como esse Deus é terrível. Ou seja, o Deus da Bíblia não existe, porque já que ele se prega, né? A Bíblia tem contradições, a Bíblia não é tão inerrante assim, infalível assim. Nós temos esse lado, tem os outros lados que vão negar. Não, Deus nunca mandou matar. Não, você acha Não, que Deus ia mandar isso aí matar? é só a linguagem. É a Deus veio linguagem. Moisés, Exatamente, cara. Pois é, mas na verdade não é. Se nós analisarmos aqui, eu não vou fazer uma exegese, como sempre eu falo isso, né? Mas eu não vou nem tentar fazer uma exegese sobre esse texto aqui, nem sintética, vai ser bem esmiuçada, mas porque a minha ênfase ao apresentar esse texto é mostrar que Deus mandou matar. Sim. Deus mandou matar, ponto. E mais à frente, em outros textos, nós vamos entender as razões disso, né? Se há justiça nisso, né? Sim. Se de fato há justiça, como Moisés cantou, Deus é justo, né? E daqui a pouco Deus manda matar, que coisa doida é essa? Pois é. Lucas, o início desse capítulo 15, ele é uma repetição das leis que já foram dadas, né? Já foram apresentadas. Então, é por isso que às vezes traz muita confusão, né? A respeito da quantidade de leis. A quantas leis tem? Cara,
Eu, ao certo, eu não sei a quantidade exata. Eu ouço, na grande maioria dos teólogos e pesquisadores e até debatedores livres como nós, assim, eu ouço eles dizerem que chega-se próximo, afirmam, aliás, né, um número exato de 613 leis, fora as repetições. Com mais as repetições, que em algumas nuances as repetições mudam alguma coisa da outra, como é o caso de Deuteronômio lá, que repete todas elas novamente, então acrescenta-se possivelmente aí quase que o dobro. Tá, ponto. E nós temos aqui então o início dele apresentando isso, só que em todo momento ele vai apresentando as leis com um certo nível de misericórdia para com aqueles que cometessem os pecados, pecados que foram definidos nas leis. E importa você que está assistindo a gente aí correr para os nossos vídeos anteriores, né? Porque nós Exatamente. estamos vivendo uma sequência aqui dos vídeos. Escolhemos esse texto para iniciar exatamente por causa dos podcasts anteriores, tanto o dos 10 mandamentos quanto o do sábado. Esse homem foi pego Dentro de pegando um lenha sábado. exatamente de um sábado, por isso É. ele acabou sendo apedrejado pela congregação. Importa as pessoas saberem disso, porque para não pegar a gente pelo rabo. Falar, do nada, esses caras estão falando de um assunto desse e não estão entrando no mérito do sábado, não estão entrando no mérito das leis. Nós não estamos entrando nesse mérito porque nós já fizemos isso nos demais vídeos. Né? Exatamente. A nossa ênfase aqui é falar sobre Deus mandou matar. Nós queremos encontrar, né, uma teologia, fazemos uma teologia sobre esse tema aí. Pois bem, e aí nós vemos então nesse capítulo 15 uma amortização, né, uma demonstração de graça de Deus para com aqueles que cometessem os pecados com base em erro. Não prestou atenção que a mulher estava impura, né? A mulher, enquanto estava saindo, que estava naqueles dias de fluxo, estava saindo dentro do meio do povo e sem querer trombou com alguém. Aconteceu dela passar no horário que estavam as pessoas e trombou. E se trombou, o que vão matar? Não, pera lá. Haja um sacrifício. Pega um novilho e mate. Né? Nós temos isso. Eu devia ter marcado, não marquei, mas, por exemplo, o versículo 27, nós temos depois, voltando um pouquinho no versículo 22, ele vai definindo um monte de misericórdia para com os erros. Só que aí, cara, em todo esse ensino de misericórdia, acontece um caso que é grotesco, um caso que, pera lá, se eu estou ensinando para vocês que vocês não podem cometer erro, no sábado tem um cidadão pegando lenha, que possivelmente, se a gente volta um capítulo antes, mostra aqui, né, pela a descrição de como eram os dias dele, que eles usavam muita lenha para alimento, né? Então a lenha tinha que ser pegada, geralmente a lenha que eles estavam usando hoje eram lenhas que já tinham pego já há uma semana, então eles viviam fazendo estoque de lenha. E possivelmente esse cara devia ter vacilado em relação ao seu estoque, não planejou certo aqui os dias para buscar, né? E buscou no sábado, vou correr lá, ninguém vai ver, porque o problema é ser pego, não é o fato de praticar. E nós já falamos isso sobre, né? Sobre a ideia errada que o povo de Israel assimilou a respeito da lei. Né? Vamos fazer tudo hipocritamente, que o importante é não ser pego pelos outros. Mas Deus vê todas as coisas. Por isso que a lei sempre foi o espelho para tentar arrumar a nossa gravata. Né? Mas nunca foi ela que consertou a nossa gravata. Quem consertou a nossa gravata é o próprio Jesus, que mostrou para a gente que estava errado. E o caso aqui, então, eles são pego. E como ele é pego, apresentado para Moisés, então Deus mostra o juízo. Olha, eu tinha dito para vocês que vocês não poderiam fazer isso. Como foi, a regra agora é básica para como todos os outros pecados. Leva para fora do arraial e lá haja apedrejamento. Obviamente que esse apedrejamento não acontecia por qualquer pessoa, né? Havia os juízes separados dentro do povo, que eram homens justos, casados com uma mulher só, né? Por mais que a poligamia era algo cultural, mas não era algo ensinado e tão pouco deixado dentro dos mandamentos. Defendido, né, por Deus, Não, se nunca não, foi. não, e era um dos mandamentos não viver a poligamia, né? Para não olhar para a mulher do próximo. Sim. Há quem que vai interpretar, né? Então, por isso que eu caso com 10 para não ter que olhar para a mulher do próximo. Mas isso é uma besteira. É só olhar o princípio, né? E aí o homem, quando é pego, é levado para Moisés, e segundo o verso 34 aqui, ele é colocado em guarda para eles consultarem a Deus, porque isso era uma novidade para eles, né? Serem pegos. E agora, o que eu vou fazer? Para as outras demais coisas já tinham sido mais claras, mas para esse caso não. E aí Deus revela, eu quero que seja apedrejado. Então, partindo disso aqui, Lucas, nós já começamos a enxergar que Deus é soberano, cara. Sim. Que o Deus da Bíblia que nós lemos, cara, ele
Nunca foi um Deus assim efeminado, né? Que olha, você errou, mas espera ninguém mais olhar, levanta, né, a saia lá do circo e entra pra dentro aqui que tá tudo resolvido. Não, não. Com Deus nunca houve corrupção, nunca houve jeitinho, sempre houve muito propósito, né? Quebrou várias regras, mas nunca quebrou princípio, né, para fazer os seus propósitos. Então, se alguém ainda tinha dúvida a respeito de Deus matar, é claro que nós vamos citar outros textos aqui do qual Deus afirma novamente, mas se há dúvida nos nossos ouvintes agora, ou telespectadores que estão assistindo, né, a respeito de que se Deus mandou matar, o texto está aqui. E a ordem foi clara. E nós estamos olhando aqui, não é nenhum juízo, né, vindo para com os de fora, para com os que não tinham a fé de Israel. Nós estamos vendo um juízo exatamente para aqueles que não tinham fé para com os mandamentos. Então, o problema não era a nação, e sim os mandamentos, a Deus, né? E Deus, como o próprio revelado pelo próprio Moisés aqui no seu cântico, ele é justo. E a justiça se deu exatamente por conta de uma injustiça que foi praticar algo considerado pecaminoso. Né? Sim. Que diferente do que eu estou falando aqui, a construção do texto é de misericórdia para com quem vacila. Né? Vacila no termo de falta de vigilância. Sim. Né? Um filho que talvez foi rebelde, enfim. E o texto está sendo construído dessa forma, mas aqui nós não vemos um vacilo, um erro. Nós vemos, na verdade, uma ousadia. Não, eu vou fazer, ninguém vai me pegar, mas foi pego. Sim. E aí, ao ser pego, nós temos um problema. Então, você tem alguma pergunta para fazer para gente? Sim, é só comentando essa passagem, eu creio que esses textos dentro da lei, né, tanto nessa questão aqui, que era uma novidade que Deus manda matar, e em vários outros textos onde a pena era a morte, né, havia claramente a pena de morte lá em Israel, aqui nós vemos o Senhor tratando, né, na questão individual com o povo de Israel. Como Deus escolheu Israel como o povo para si, ele para tornar a convivência, né, entre as pessoas, né, para que um não tolisse o direito do outro, para que, né, não houvesse desavenças, discussões, problemas, brigas e o que surge, né, numa sociedade pecaminosa como nós temos desde a queda. Então o Senhor estabelece leis para Israel. E aqui, nesse texto que você leu, nós vemos claramente Deus trabalhando as questões individuais. Então aqui há uma clara diretiva da parte de Deus. Olha, certas coisas que vocês praticarem individualmente, vocês vão morrer. Então, existia a pena de morte. Deus não pegava ninguém de surpresa com a morte, né? Deus sempre avisava antes, Deus sempre entregava antes e mostrava, olha, faça isso, faça aquilo outro, né? Esse cidadão que morreu aqui, ele não morreu injustamente, como alguns vão dizer, né? Vão chamar Deus de injusto. Ele não morreu injustamente porque estava na lei que não era para trabalhar, né? E os demais faziam isso. Exatamente. Então, tinha o exemplo, né, dos outros não fazendo, e tinha a lei clara e direta, e pelo que nós entendemos, principalmente aqui do povo judeu, era um povo que transgrediu todas as leis, obviamente, mas eles tinham o cuidado de passar de geração para geração. Então, a criança já crescia sabendo quais eram as leis de Deus e as punições para essas Sabendo leis. e vendo, né, cara? Exatamente. Então, aqui nós temos uma diretiva. Ah, tá. A diretora está dando os recados para nós aqui. Oh, beleza. Então, nós temos aqui diretamente uma ordenança, né, da parte de Deus dentro das leis para questões individuais. Mas eu creio que a grande polêmica, e eu creio que esse texto em si talvez não seja tão problemático, porque é alguém transgredindo uma lei, sendo que Deus já havia dado as punições para leis. Talvez nessa aqui ainda eles tinham alguma dúvida sobre qual era de fato a punição, mas todo mundo sabia que haveria uma punição. E aí Moisés vai consultar a Deus, ele transgrediu, qual que é a punição para ele, no caso a morte. E nós temos outras várias penas de morte dentro do contexto aqui. Só que eu creio que a grande polêmica
referente ao tema, né, ao nosso tema, o Deus mandou matar, a grande pergunta, né, Deus mandou matar ou não mandou matar, né? Eu creio que está na questão coletiva. Eu creio que seja nos textos onde aparece mais claramente assim Deus falando, olha, você vai entrar lá naquele povo, naquela nação, né, falando para alguns dos seus servos, ele entrando lá e falando assim, ó, você vai lá, você vai entrar naquela nação e você vai matar todo mundo. Tudo que tiver fôlego lá, você vai matar. Ou seja, era para matar os homens, era para matar as mulheres, era para matar as crianças, era para matar os animais, era para matar tudo. Tudo que tivesse fôlego era para morrer. E geralmente Deus é questionado como Deus bom, como Deus justo, né? A bondade e a justiça de Deus é questionada geralmente nessas passagens, que eu creio que são as questões mais coletivas, né? O nível de ofensa é maior nesse caso, né? Exatamente. E assim, eu creio que para a gente poder, antes da gente responder a grande pergunta do tema, que é Deus mandou matar ou não mandou matar, né? Nós já afirmamos aqui que sim, através desse texto, mas, né, para a gente poder explicar melhor, eu creio que a gente precisa responder algumas perguntas que eu acho que depois, na hora da gente responder se Deus mandou matar ou não, vai ficar mais claro. Eu creio que a primeira pergunta que a gente deva responder é se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Porque, costumeiramente, Deus é acusado de não ser o mesmo Deus, né? Tanto do Antigo De se converter com Jesus, né? quanto do Novo Testamento, exatamente. Porque no Antigo Testamento nós temos esses textos que nós acabamos de ler e várias passagens que nós vamos ler aqui, mostrando que Deus, né, de fato, dava ordens diretas para a morte de pessoas, de nações, né, de povos. E no Novo Testamento nós temos Jesus falando, olha, se alguém agora, né, te dá um tapa no rosto, você vai virar outra face, né? Você vai ter que andar mais uma milha com a pessoa, entendeu? Você vai ter que amar seu inimigo. Se o inimigo tiver sede, você vai dar de beber. Se ele tiver fome, você vai dar de comer. Então, peraí, se Deus mudou, o que que aconteceu? Parece que ficou mais fraco, né? O que que aconteceu com esse Deus que era tão rigoroso no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento ele é mais maleável, ele é mais bonzinho? Será que ele é mais bonzinho? Será que ele mudou, né? Deixou de ser um Deus, né, mais carrasco, como ele é taxado no Antigo Testamento, para um Deus mais amoroso por causa da vinda de Cristo? Eu creio que, respondendo essa pergunta e mais uma outra que a gente vai fazer, eu creio que lá na frente, a hora que a gente responder a pergunta, Deus mandou matar ou não, acho que vai ficar mais claro. Ô Lucas, pra eu falar alguma coisa, como eu sempre uso esse discurso aqui, nossa, peguei umas bolachinhas maravilhosas aqui que tá entupindo toda a boca, mas beleza. Para eu começar a falar, eu sou aquela pessoa que, infelizmente, eu preciso sempre falar sobre a minha deficiência acadêmica, né? Que eu não tive uma formação teológica muito boa, né? Então, na verdade, eu não participei de nenhum seminário, então eu não tenho uma formação sistemática. Me esforço muito hoje. Leio algumas teologias sistemáticas que eu tenho aqui para formular algumas coisas, mas então eu sempre entendo que o meu papel aqui, né, no nosso lugar aqui no nosso A2Cast, nessa dupla que nós fazemos aqui, é mais tentar apresentar os textos, né? E a teologia nós vamos fazendo durante a nossa fala aqui, que eu vejo que você acaba mais contribuindo para o que eu vou dizer do que propriamente na minha formulação aqui, né? Mas acreditamos, é claro, que o Espírito Santo que está nos levando aqui a entender e a ter essa iluminação. Mas, cara, Paulo vai falar algo e ele vai falar algo dentro de um contexto, de um texto, que é o primeiro capítulo da carta que ele escreve aos Romanos. Primeiro capítulo, sabemos que lá no prefácio ele está se apresentando como apóstolo, que inclusive é separado para o evangelho, e ele deixa bem claro, para o evangelho, por isso que eu acho que o evangelho é a base de tudo, né? Eu tô lendo um livro que você me presenteou e, cara, meu Deus, eu tô lendo ele tá acabando e eu não quero que ele acabe, cara, porque é magnífico, cara, Alegre Alegre-se as as cidades. cidades lá de Tiago Albuquerque, e um livro maravilhoso, cara, e ele bate muito nisso, o evangelho é o centro da sua igreja, é o centro da sua missão, tem que ser o centro de tudo. E o próprio Paulo está falando isso aqui. E ele está falando dentro de um
de um contexto que ele está começando a falar sobre, né, a se alegrar, a fé que está tendo entre os romanos, que são judeus, aquela coisa toda, para começar a criar um plano de fundo, para depois mostrar para os homens que os homens são depravados, para os Sim, homens lidos, né, que todos os homens do mundo são depravados. sim. E lá no versículo 17, ele dá aquela famosa, o versículo 16, na verdade, né? Ele dá aquela famosa frase que, infelizmente, em alguma das vezes a gente vê que mais se tornou um jargão dos crentes do que propriamente uma verdade bíblica, né, cara? Uma verdade divina na vida dele. Então, no versículo 16, ele vai falar: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o versículo 17: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Como nós sabemos, né, o fruto até da reforma acaba nascendo, né, de Lutero ser machucado por dentro, vamos dizer assim, ser tocado por dentro por esse versículo 17 aqui, dizendo a respeito de viver pela fé, né? Mas está dizendo o seguinte, ó, se descobre, nesse evangelho, se descobre a justiça de Deus. Então, qual é o evangelho? O evangelho que ele está pregando de Cristo, não é? Então, quando a gente cai na bobeira de pensar que Jesus era um Deus totalmente diferente do seu Deus, duas coisas você pode ter certeza. Primeiro, isso é uma heresia, que inclusive Atanásio, né? Se eu não estiver enganado, Atanásio, não me lembro o século, deveria ter pesquisado, mas pesquisa aí, cara. Atanásio teve uma época, cara, que estava tendo um concílio em que estavam defendendo uma heresia, só que era uma heresia que estava sendo aceita pela igreja, sabe? E era uma heresia que dizia assim: não, tudo bem, então o nosso Deus é um Deus trino, né? É uma trindade, há um mistério na trindade. Só que o Deus Filho é um Deus menor que o Deus Pai. Ele é um pouco menor, porque o Deus Filho ele é menor, porque o Pai é o Pai É do no Filho. século IV. Isso, no quarto século, muito bom. E Atanásio, cara, acaba indo para desses concílios que estava tendo lá e diz o seguinte: olha, eu não vou desistir da doutrina que foi me passada apostolicamente de que a Trindade, né, ela tem a revelação, né, de Deus nas três pessoas, sendo as três pessoas com o mesmo poder, sendo as três pessoas com a mesma característica, ainda que com atividades diferentes. Eu não vou mudar isso. E ele continuou firme até o fim. Por quê? Mais tarde, nós vamos ver que Atanásio, então, foi um dos os únicos, né, ou talvez o único, que lutou por essa doutrina, e essa doutrina não veio parar, né, não veio morrer para agora. Então, de cara, nós já temos aí, que se eu não me engano, você conseguiu ver qual que era o nome da heresia que eles estavam criando? Não. Era os anomalistas, você não lembra agora o nome, mas enfim. Isso mostra, então, que quando a gente declara, por exemplo, que o Deus do Antigo Testamento e o Deus revelado em Jesus é um Deus menor, é um Deus mais incoerente, né? Aceitando qualquer tipo de vida, qualquer tipo de atitude ou qualquer tipo de pecado, isso é diminuir a Deus e isso acaba se tornando uma heresia. Então a gente tem que abolir isso, negar isso da nossa mente. E segundo, Jesus de maneira alguma deixou de cumprir quaisquer, né, ou qualquer dos mandamentos que nós podemos considerar menores. Ele foi fiel em tudo. Gui, como que você sabe disso? Primeiro, pela trajetória dos evangelhos. Você vê ele cumprindo tudo. Tudo que lhe era requisitado, ele pregava, ele fazia. Se não obstante disso, nas cartas doutrinárias, né, que nós temos, se não bastasse o evangelho ser a base, ainda temos cartas que nos doutrinam, que nos mostram as doutrinas definidas. E vale lembrar que lá no início, inspirado por Deus, Moisés falou: olha, povos, né? Ele não falou para o povo de Israel ali, ele fala de povos numa linguagem falando mundialmente, né? Olha, povos, as chuvas da minha doutrina vão vir sobre vocês. E louvado seja Deus que nós temos as cartas, né, cara? Que nos trazem as doutrinas, e lá nessas doutrinas elas definem para nós que Cristo foi fiel em tudo. Cumpriu tudo, viveu tudo. Sim. Paulo falando aos Filipenses, né? Ele cumpriu tudo, 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 tudo. Então, o Deus de Israel é o mesmo Deus que é apresentado por Jesus, que é o próprio Deus em Jesus. É o mesmo.
Ô, Gui, mas então como a gente vai conseguir conectar, né? Ele falando, ó, se lá atrás falaram, o texto que você usa mesmo tá lá no capítulo 4. Não, tá nos evangelhos, né? Eu não lembro agora se é capítulo 4 ou se é capítulo 6. Só vou ver onde tá, mas eu não vou nem fazer a leitura dele. Ah, meu Deus. Opa, tô em Lucas. Capítulo... Pam, pam, pam. O capítulo é o... Qual que você fala da outra Ah, aqui, ó, é face? o capítulo 5. É no capítulo 5, aí ele vai começar, depois de dar as bem-aventuranças, né? Depois de ele passar as bem-aventuranças, ele começa a dizer quem somos nós quando seguimos a ele, os discípulos, sal e luz, e depois ele vai dando um monte de ensinos, e aí nós vemos a revelação que Isaías tem lá no capítulo 9 a respeito do maravilhoso conselheiro se apresentando aqui, né, cara? Porque ele começa a mostrar todos os mandamentos, né? Primeiro ele fala, eu não vim negar eles, eu vim cumprir o que a lei e os profetas disseram, eu vim cumprir tudo. E aí ele começa a dar o verdadeiro ensino, né, cara? O próprio Deus ensinando sobre Deus, cara. Aquilo ali é maravilhoso. Ah, se falaram pra você sobre adultério, o que falaram pra você sobre adultério? Se for pego, não, meu irmão, a tua mente, teu coração, cuidado com ele. Ah, o que te falaram sobre os olhos? Ah, quando alguém te furar o olho, não, pera lá. Deixa eu te dizer um negócio. A vingança do homem não produz nada disso. Claro que isso é uma inerência minha, né? Mas você vai ver que ele vai falar: não, não, não. Você tem que tratar o mal com o bem, porque bem é maior que o mal. Porque, como, se eu não me engano, nós não fizemos um ADScast falando sobre vingança, né? Não, Não, mas eu tô com vingança uma não. cena de você falando sobre. Acho que foi na nossa igreja. Nós temos um vídeo seu, acho que pregando na nossa igreja, não tem? Trazendo uma ministração sobre vingança. Você cita lá de Romanos. Não, Romanos não. Bom, enfim. Tem lá a cena, eu tenho a cena de você falando na minha cabeça, exatamente trazendo uma exposição falando sobre isso, que a vingança pertence a Deus. E nós não devemos tentar fazer a vingança por Deus, né? Seja ela em quais as esferas que for, seja contra nós, contra a nossa família, contra Deus mesmo, no máximo nos proteger, mas nunca querer vingar, né? A vingança não pertence a nós. E isso nós vemos em Cristo. Então, na verdade, Jesus não está sendo contra o que Deus disse. Jesus está sendo simplesmente a favor, entretanto, ensinando da forma correta, né? Sim. Que é o ponto aí que nós estamos. Sim, dentro dessa questão, se o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, eu creio que isso está muito relacionado com aquilo que nós já falamos no A2Cast anterior, da relação do Antigo com o Novo Testamento. A gente vai ver que todas as leis e essas cerimônias e tudo aquilo que Deus estabeleceu, né? Deus estabelecia até a roupa que deveria ser vestida, o templo, como que deveria ser, o que deveria ter, o que deveria não ter, né? O tamanho, o peso, tudo. Deus estabelecia milimetricamente cada coisa ali e tudo tinha uma finalidade que era o quê? Apontar para Cristo. E os juízos de Deus no Antigo Testamento, eles também tinham a intenção de apontar por o juízo eterno de Deus que também viria por meio de Cristo, pois nós temos uma variedade de textos no Novo Testamento que vai dizer que aquele que não crê já está condenado. Então, haverá uma condenação eterna para os pecados que não foram arrependidos em Cristo Jesus. E todos esses juízos que Deus fez no Antigo Testamento, eu gostaria até de ler um texto aqui só para que é um dos textos polêmicos dentro daqueles, né, sobre se Deus mandou matar ou não, tá lá em Josué? Deuteronômio capítulo 2. Deuteronômio capítulo 2, o versículo 34. Aqui é Moisés falando. Vou ler do 33. Ele diz o seguinte. Ele diz assim, ó. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres, crianças e não deixamos nenhum sobrevivente. Com crianças. Exatamente. Esse é um dos textos, um dos vários textos. Eu li o 2,34 aqui de Deuteronômio,
O capítulo 3, versículo 6 também vai dizer isso. O capítulo 20, versículo 16 ao 18 também vai dizer isso, né? Deus mandando a nação de Israel, por meio das guerras que aconteciam, manifestar juízo sobre outras nações. E esse juízo era ao ponto de todas as pessoas, todo o povo morrer, inclusive crianças. E o grande questionamento e a grande polêmica em relação a isso é porque Deus mandava matar crianças. Mas as crianças não eram inocentes. Primeiro de tudo, assista o nosso vídeo sobre depravação total. Exatamente. Você vai ver lá, vamos deixar claro, por meio das escrituras, que ninguém nasce inocente, nem as crianças. Logicamente, a Bíblia não diz, isso como você disse, né, é uma inferência minha, a Bíblia não diz, mas eu, por exemplo, creio que crianças que quando morrem na sua infantilidade, eu creio que elas são crianças que foram eleitas por Deus, encontraram misericórdia em Deus, em Cristo Jesus e vão para o céu. Mas isso não quer dizer que ela não nasceu em pecado, né? A infantilidade dela, a inocência dela, não quer dizer que ela também não tem o mesmo pecado de Adão. Que haja alguma intenção, né? Exatamente. Então assista o nosso vídeo sobre o depravação total, que você vai entender lá que a gente já nasce, né, em pecado. Então a gente já nasce pronto para receber o juízo de Deus. A gente já nasce merecendo o juízo de Deus, uma vez que a gente já nasce. Já diria Leonard Ravenhill, você não precisa fazer nada para ir pro inferno. Exatamente. Pode ficar sentadinho aí que você vai para lá. Exatamente. Então, o grande questionamento é esse. Geralmente, as pessoas que questionam a esses textos de que Deus mandou matar, por exemplo, crianças, sempre vão fazer essa acusação. Mas Deus está mandando matar inocentes? Mas aí a grande questão é, da onde você tirou essa ideia de inocência? Né? Uma vez que, se o Deus de Israel, o Deus judaico-cristão que está sendo questionado, nós precisamos olhar se Deus está sendo injusto, se Deus está sendo incoerente, se Deus está matando inocente, à luz daquilo o que as escrituras revelam desse Deus. E não da nossa ideia de moralidade. Não, eu acho que uma criança é inocente, então esse Deus é injusto porque ele é inocente. Peraí. Se a gente vai questionar esse Deus, vamos questionar por meio das escrituras que o revela. Ô Lucas, por isso que o cristianismo que nós acreditamos, né? Desculpa até te interromper, cara, mas importa muito a gente lembrar que nós defendemos tanto, cara, a interpretação bíblica, a exegese bíblica, a Bíblia como palavra de Deus, né? Temos um vídeo falando sobre que somente as escrituras é a palavra de Deus, né? O sola escritura. Nós batemos tanto forte nisso, porque é o único livro, cara, que a gente consegue ter um panorama assim, não vou dizer completo, mas o mais completo possível de Deus. Exatamente. É só por ele. Ali então, que você revelou. Por isso que fica muito difícil você discutir com pessoas que dizem, por exemplo, eu senti, Deus me mostrou, Deus me revelou. Fica difícil, porque se o critério é a Bíblia, Exatamente. Se nós vamos discutir sobre coisas fora a Bíblia, aí você pode imaginar o que você quiser, você cria sua religião. Mas, por favor, volte onde você estava. E essas pessoas, elas fazem esses questionamentos com base na sua ideia de moralidade, e aí não tem o conhecimento das escrituras, só do versículo isolado para poder questionar, e aí vai imputar um Deus injusto porque ele está matando crianças. Mas é bom a gente ressaltar aqui que os juízos que Deus praticava no Antigo Testamento, e ele não era um Deus injusto no sentido assim, Israel que era o meu povo, eu não vou manifestar juízo, só pus de fora. Então eu vou usar Eles Israel, são os isentão da conversa. Eles são isentos do meu juízo. E muito pelo contrário, se a gente for ver os juízos sobre Israel da parte de Deus para com Israel, foi muito maior do que com os povos de fora. No capítulo 16 mesmo, de Números, o próximo capítulo do que eu li lá, Deus abre a terra e engole Corá, a família inteira dele que foi rebelde contra Moisés. Exatamente. Então, assim, se a gente for analisar, Deus ele manifestava os seus juízos. Ou ele utilizava o povo de Israel como nação para julgar outras nações, ou ele usava outras nações para julgar Israel como nação. Porque, como eu disse, no texto que nós começamos aqui, só para dar o start sobre essa questão de Deus mandou matar, e a gente quis utilizar exatamente a questão da lei do sábado para fazer o link com os outros podcasts que nós já fizemos, ali sim Deus está tratando uma questão individualizada de uma lei
de relacionamentos e comportamentos que eles deveriam ter como nação. Mas muitas vezes eles pecavam como nação e não como indivíduo. Muitas vezes eram todos eles ao mesmo tempo praticando, por exemplo, a idolatria. A idolatria parece que é um Ctrl+C e Ctrl+V a cada 10 versículos, né? Exatamente. Então eles praticavam pecados como nação. Se o povo de Israel, que tinha a lei, praticava pecados como nação, que dirá as outras nações? Que aí a gente vai ver era muito pior, que aí os caras sacrificavam crianças para os deuses deles. Deus e eles moleque, eram, né? Dos amonitas. exatamente, eles eram assassinos, eles eram adúlteros, eles, né, praticavam incesto, né, faziam sacrifícios de seres humanos. Então, nós temos também povos terríveis do qual Deus, né, manifestava juízo. Eu citei aqui antes de a gente começar a gravação, acho que foi os amorreus, né? Que eu falei que Deus esperou acumular 400 anos. Lá em Gênesis cita que Deus esperou 400 anos de acúmulo de pecado dos amorreus para manifestar a justiça sobre eles. Então, assim, a forma que Deus apontava já para o juízo eterno era fazer essas justiças, seja ela individualizada com a pena de morte, como era em Israel, seja no juízo coletivo por meio de povos, seja Israel julgando outros povos, seja outros povos julgando Israel. Então, e o que mudou do Antigo para o Novo Testamento para haver essa diferença? Primeiro, tudo que acontecia no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, Cristo ele já estava cumprindo ali. Então, nós encontramos a nossa justiça agora em Cristo. Então, Deus não vai pedir mais para que a gente julgue outros povos com a morte, porque a Bíblia diz que crê e não crê já está condenado. Então, já há como aquilo que é perfeito, que é Cristo, já se manifestou. Então, para o juízo que Deus fazia no Antigo Testamento apontava para o juízo eterno, que seria para aqueles que não reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora Cristo já está revelado e as pessoas já podem, né, reconhecê-lo ou não como seu Salvador. E o juízo eterno está exposto aí para todas as pessoas. Então, o apontar do Antigo Testamento para o Novo, que, né, sempre deságua em Cristo, não é só na sua bondade, em tudo aquilo que ele fez, nos cumprimentos da lei, mas sim na questão da própria justiça de Deus em relação à punição dos pecados e dos erros. Então, o Deus de Israel não mudou. Ele simplesmente cumpriu em Cristo tudo aquilo que ele estabeleceu no Antigo Testamento e a partir agora da nova aliança, ele deixa claro, olha, nós como cristãos, como igreja, que agora nós não somos mais uma nação cívica, porque Israel era uma nação, a igreja não é uma nação, porque ela é espiritual, ela não é física, né, no sentido, né, geográfico, né, ela é espiritual. Então agora nós não temos mais essa necessidade de juízo do olho por olho, dente por dente, né, da questão retributiva. Deus não utiliza mais a gente como uma punição física, mas agora sim como uma punição espiritual. Uma vez que a gente prega e o descrente não aceita a nossa pregação, ali Deus já está manifestando o juízo sobre ele. Ô Lucas, e você falou algo, cara, que assim, que é muito, muito, como que eu vou dizer, muito impactante para mim, cara. Porque, veja, no Antigo Testamento, a única coisa que sobrava para o homem depois do pecado era a morte. E a lei, cara, ela sempre vinha em encontro, né? Sempre vinha de choque com as nossas paixões, nossos desejos desenfreados, né? E em Cristo, nós, ao nascermos de novo, que houve uma morte, então, se a gente olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que para cada pecado havia uma morte, sempre havia. E se a pessoa não fosse morta, um cordeiro morreria. Então, sempre Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Por isso que o pecado sempre trouxe morte. Aí, para entrarmos para dentro do reino, nós precisamos morrer. E quando nós morremos, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós podemos, então, cumprir. Então, se antes eu não conseguia conviver, né, com a ideia de que você me feriu um olho, então antes eu tinha que ferir o seu olho, que aí eu conseguia conviver. Sim. Aí estava pagado, né? Tava pago. Derramou sangue e está resolvido o negócio. Mas agora não, cara. Agora eu consigo conviver, né, com a possibilidade,
porque maior é a graça de Deus na minha vida que a possibilidade de viver um prejuízo que você me deu. Porque eu estou em Cristo, cara, uma nova criatura eu sou, né? Aquilo que nenhum olho pensou, nenhuma mente imaginou, ninguém conseguiu deduzir o que de fato aconteceria, foi reservado, né, para esses dias. Quais dias? Os dias de Cristo que foi revelado, né, eu acho que é mais ou menos assim a montagem do texto, agora não me lembro, mas Paulo falando com a igreja de Corinto, né, aquilo que os olhos não viram, na verdade acho que é até uma profecia bom, não me lembro, mas ele está dizendo lá, ó, aquilo que os olhos não viram, mente jamais imaginou, aquilo que não subiu a cabeça do homem, isso Deus preparou para aqueles que o servem, que o amam, e é quem? Jesus. Pô, em Jesus a gente consegue cumprir, em Jesus a gente vive a verdadeira justiça de Deus. Não que antes ela já não fosse manifestada, ela era. Mas hoje nós praticamos a justiça, coisa que nós Sim, não conseguimos, sim. né? Porque se você olhar mesmo aqui e ver, ô Gui, é muito injusto isso aqui. Por exemplo, o texto do capítulo 15. É porque, igual você falou, esse homem foi pego. Mas eu duvido de Dodó que daquela turmona que tava lá, se nem alguém já não tinha feito a mesma coisa que aquele cara no sábado. Sim, com Só que ninguém certeza. foi Só que não pego. foi pego. É. Então, para você ver que não era a justiça de Deus, era a morte de Deus. Mas do homem, ele nunca conseguia praticar a justiça de Deus. Porque a justiça dele sempre era hipócrita, Sim, sempre era encoberta. Mas em Cristo, não. Em Cristo, hoje, eu não falo do irmão não porque o irmão de fato não está fazendo nada errado. Não, ele pode estar fazendo alguma coisa de errado. Só que eu não falo para ele porque eu vivo em Cristo. E a vida de Cristo está em mim. Então eu vivo mais alto que essas coisas. As minhas coisas são do alto, não são mais essas coisas aqui do baixo. Né, que são incapacitadas de viver uma justiça. Né? Justiça essa que, como você mesmo falou, fora da Bíblia. Realmente, pô, criança morrendo. Imagina que cenário, né, horripilante vendo crianças morrer. Pois é, mas essas mesmas crianças, há tempos antes, gerações anteriores, provavelmente teriam essas famílias tentando matar outras crianças, né? E sim. assim a gente vai vendo, né? Então, essa inocência a gente vê que ela foi perdida mesmo lá, a partir dos atos de Adão, né? Junto com sua esposa, e a gente, até Cristo, vemos que se Sim, desenrolou. e se a gente analisa muitas dessas passagens que fala que Deus mandou entrar lá e matar todo mundo, aí mais à frente a gente vai ver que algumas pessoas daqueles povos, daquelas nações, sobreviveram. E aí eles vão causar estrago piores ainda depois lá na frente, né? Aí você vai ver lá que aí surgiram reis, né? Piores, né? Naquela nação e que trazia muito problema para Israel, né? E para a própria, né, sociedade entre eles ali. Então, assim, muito também desse juízo de Deus foi para evitar coisas futuras, por exemplo, como Deus escolheu Israel como uma nação sua, e ele até disse para Israel, né, eu poderia ter escolhido outros povos mais numerosos do que vocês, né, mas eu escolhi vocês para que dali, né, daquela descendência, da descendência de Abraão, surgisse o Messias. Então eu creio também que muito desses juízos desses povos, né, que Deus mandava Israel como, né, juiz desses povos e essas pessoas acabavam morrendo, muito era para que houvesse também essa preservação da linhagem do Messias que haveria de nascer. Assim, a gente vê que ao longo da história, por muito tempo, o povo de Israel também padeceu o juízo de Deus por meio de outros povos. Então, Deus não isentava Israel, mas Deus sempre preservou, como nós já mencionamos aqui, Deus sempre preservou os remanescentes, aqueles que permaneciam na palavra de Deus, que tentavam, né, ainda que pecadores, mas tentavam viver os preceitos e as leis de Deus para que se perpetuasse essa questão, né, da descendência do qual viria o Messias, do qual Deus enviou. Então, Deus não pode, por exemplo, ser comparado, a gente estava conversando um pouco antes da gravação aqui, Deus, por exemplo, não pode ser comparado, por exemplo, ao Deus do Islã, lá onde eles Ah, acreditam que será que os caras não vão entrar e jogar uma bomba na gente aqui? Mas pode é, falar. então, onde lá o Deus deles acredita que as pessoas que não são da religião islã precisam ser exterminadas. E aí, né, eles chegam a acreditar que eles precisam cumprir missão de morrer, mas levar os inimigos junto com ele para que ele encontre, né, a vida eterna dele lá, que eles acreditam, né? E aí pegam pessoas de surpresa, aí pegam aviões e explodem prédios, né?
numa covardia total. E o Deus de Israel jamais foi covarde, porque todas essas nações das quais Deus manifestava juízo, ele enviava o seu povo em guerra. Aquelas nações, por mais pecadoras que fossem, elas tinham totais condições de se defender e por muitas vezes Israel perdeu a guerra contra eles, né? Muitas vezes eles foram levados escravos, né, por causa das outras nações. Então, assim, Deus sempre manifestou o juízo, mas nunca foi covarde. E como eu já disse, esse juízo que Deus manifestava, seja de Israel para com outros povos, seja de outros povos para com Israel, era para apontar para o juízo eterno, né, que foi, né, cumprido em Cristo e que agora, né, a gente encontra esse juízo em Cristo porque, né, exatamente em Cristo nós vemos claramente a justiça de Deus sendo manifesta. Exatamente, Lucas. Não, e assim, só para complementar mesmo, cara, Deus, por mais que o simples agir de Deus já é justo, a simples vontade de Deus para com o homem, seja, ó, vou decidir jogar chuva. Ah, veio chuva demais. Oh, meu Deus, por que que destruiu? Ainda é justiça, ainda é bom, porque nós não merecíamos, né? É, mas a gente vê, cara, traços teológicos, bíblicos, que sempre aponta para Deus dando uma segunda chance para os homens, Sim. cara. Cara, eu fiquei esses dias atrás, eu estava lendo, eu voltei, eu quero fazer uma leitura novamente da Bíblia completa, né? E tô lá fazendo a minha leitura e voltei, faz uns 3, 4 dias que eu comecei a fazer isso. E eu tô lendo lá a Bíblia aqui no início e me deparei com aquela passagem de Ló, cara. Eu tinha me esquecido de como tinha acontecido a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Porque nós só vemos assim, ó, aumentou a prostituição lá e cara, é só você ter um pouquinho de informação histórica a respeito de como era, né, esse primeiro mundo aqui, esse antigo mundo nos dias bíblicos, você vê que as histórias bíblicas, né, os acontecimentos, ele não era algo assim tão exclusivos do povo de Deus, dos que só escreveram. O mundo ouvia as coisas que aconteciam. Por exemplo, o acontecimento do mar abrir, isso foi repercutido pelo mundo todo. Sim. Então, como você mesmo está dizendo aí, quando as nações sabiam que Israel chegava, todo mundo tremia. E não tremia porque Israel é tão grandão assim, não, porque sabia que tinha um Deus sobre aquele povo Sim. lá, que era um Deus diferente, não era igual aos deuses deles, né? E quando, por exemplo, a gente vê para os grandes inimigos de Israel, que é os filisteus, que tinham o seu deus Dagon, o problema dos filisteus, cara, você vê que nunca foi assim, simplesmente de querer ter o que Israel tinha, mas de não, sabe, aceitar que o seu Deus era um Deus fraco, um Deus pequeno que talvez nem existisse. Eu acho que era essa a questão que sempre fez eles perseguir o povo de Israel. Tá, voltando para Ló, cara, quando os anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, eles não chegam dentro da cidade. Eles vão para a casa de Ló. E Ló, segundo os textos anteriores ali do capítulo 19, vai mostrar que ele não morava lá dentro de Sodoma, que era Sodoma, depois Gomorra, né? Era uma cidade ligada na outra. Há historiadores que dizem que não era a mesma cidade, mas a ligação delas era comercial. E também provavelmente deve ser por causa da promiscuidade que tinha lá, uma dependia da outra mesmo e ponto, acabou. Só que Ló não morava lá dentro, ele morava nas proximidades. Então, antes dos anjos chegarem lá, Ló viu e tentou levar eles para casa dele, né? Os dois mensageiros, ou visitantes, como algumas traduções dizem. E ao levar, o povo que estava na cidade correu para ele, falou, não, pera lá, eu quero ter relação sexual com esses caras, eu quero estuprar esses caras. Eu não sei qual era a imagem dos anjos, né? Se eles pareciam ser mais homem ou mulher, né? Como a gente sabe, não temos uma boa teologia a respeito de anjos assim tão bem definidos, mas o que dá a entender é que eles não têm sexo, né? Assim, visualmente. E eles olharam para eu quero ter relação com eles, quero estuprar eles, eu quero ter relação com eles. E Ló, desesperadamente vendo que aquela confusão, o povo cercando a casa deles, né? E a Bíblia não fala, então eu não acredito que Ló tinha uma tenda, como era o caso de Abraão. Eu acredito que Ló morava nas ideias historiológicas das histórias que tem, que provavelmente a casa dele era uma caverna. Então a entrada era só por um lugar, não tinha como ele sair para outro. Não tinha janela, aquela ideia toda, né? E todo mundo cerca lá, tenta entrar, e Ló, desesperado, falou: vou dar minhas filhas. E os anjos jogam ele para dentro e falam o seguinte para Ló, que é o texto que eu rodeei para falar nele agora. Os anjos falam para Ló, Ló, é o seguinte, nós vamos destruir essa cidade, você tem que ir embora daqui. Só que antes de ir embora, tem alguém lá que você quer que chama? Genro, um neto, filho, um papagaio, alguma coisa, qualquer gente que tiver lá, se tiver alguém, vai chamar eles. E Ló faz isso.
A Bíblia fala que no período da noite Ló sai, chega pro genro dele, olha, gente, Deus vai destruir, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. O negócio tá feio aqui. O fedor dos pecados de vocês chegou no céu, cara. Vocês precisam ir embora daqui porque vai destruir. E no versículo 14 do capítulo 19, os genros vai virar para Ló, perdão, e vai dizer: você tá louco. Você tá fazendo uma brincadeira. A nova linguagem de hoje usa essa expressão. Você tá brincando com a gente. Você acha que Deus vai destruir? E eu suspeito que eles imaginavam. O cenário econômico perfeito. O lugar era maravilhoso, porque era fechado com campina, não tinha como vir tempestade, não tinha como próximo de lagos. Então era um lugar perfeito. Você acha que vai vir destruição? Ué, não é que possivelmente caiu fogo do céu? Então, cara, assim, esse juízo, como você mesmo citou, não é assim repentino, do nada, pum, ó, Deus mandou matar os animais e as crianças e beleza. Chegamos lá, tava todas as crianças degoladas. Não, cara, né? Houve uma elevação no nível moral de uma nação para que houvesse, né, um extermínio de uma outra nação. Então, não é muito distante aí o que aconteceu mesmo em todo decorrer, né, do Antigo Testamento. Sempre foi isso. Deus elevava a moral de Israel para combater as outras nações. Quando a moral, né, o nível espiritual, digamos assim, de Israel era baixo, aí o contrário acontecia. Exatamente. Então eu creio que quando a gente for responder de fato a pergunta se Deus Poxa, mandou nós não matar chegou ou nela não, ainda, né? não chegamos nela ainda. Quando a gente for responder isso, né, a gente precisa ter em mente essa questão, né? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, exatamente porque esses juízos que Deus fazia, né, já estava apontando para o juízo eterno. Uma vez que Deus não vai deixar nenhum pecado impune, né? Inclusive os nossos pecados que nós, né, como igreja, foram todos punidos em Cristo Jesus. Então Deus não vai deixar nenhum pecado impune, né? Deus já manifestava o seu juízo ali, já apontava, assim como ele apontava para a sua graça, para o Cristo que viria, para o Salvador, né, para o Cordeiro, assim como ele apontava para a redenção, ele também apontava para o juízo, né? E tanto a redenção quanto o juízo é cumprido em Cristo Jesus. Uma vez que a gente acredita, a gente recebe a redenção, uma vez que a gente não crê, a gente vai receber esse juízo da parte de Deus. Então, não mudou, né? Não, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. A diferença agora só é que nós vivemos, né, a redenção e a justiça agora por meio de Cristo. Por isso que Jesus vai até dizer, né, cara? Buscar primeiro o reino. E a Exatamente. sua E a justiça. sua justiça. E, não obstante a isso, eu creio que antes da gente responder, e de fato para a resposta, eu creio que a gente deveria falar um pouco sobre a justiça. Você já até fez uma menção aqui, mas eu creio que muita gente também tem dúvida em relação a essa pergunta, né? Por que Deus mandou matar, ou se Deus mandou matar ou não. Muita gente tem essa dúvida, até no meio cristão, no meio evangélico cristão, exatamente porque não conhece qual é a justiça de Deus. As pessoas, dentro do seu imaginário, infelizmente, muitas delas por falta de conhecimento, que esse conhecimento não foi transmitido, ela vai atribuir à justiça de Deus a mesma justiça que a nossa. Sendo que Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapos de imundície, né? E vale lembrar que essa expressão ele está falando sobre os absorventes das mulheres. Exatamente, né? Daquela Esses época. trapos de imundície era o pano, né, que a mulher utilizava ali como absorvente. Então ele vai dizer que as nossas justiças são como isso. Então não tem como nós, né? Cheio de sangue no nosso pano. Exatamente. Meu Deus. Atribuir a nossa justiça à justiça de Deus. Então, qual é essa justiça de Deus? Eu creio que para a gente entender essa pergunta, né, se Deus mandou matar ou não, a gente precisa entender a justiça de Deus fora da nossa ideia de justiça, que a nossa ideia de justiça é a justiça retributiva, né? É como nós demos lá, olho por olho, dente por dente. Você me bateu, você vai tomar e pronto, acabou. E nós, infelizmente, nós continuamos a viver, por causa do pecado em nós continuamos a viver assim, mas nós precisamos entender e manifestar a justiça de Deus. Você quer começar a falar sobre? Cara, eu, assim, eu não sei se... Não, melhor você começar falando.
Você quer que eu fale? Isso, que eu ia falar de um outro ponto aqui. É assim. Não, sobre a justiça de Deus, eu não vou ler, né, nenhum texto, mas logicamente que eu vou dar uma referência aqui para você entender, leia os Salmos. Joga no Google aí, Justiça de Deus nos Salmos. Principalmente nos Salmos. É lógico que o que eu vou falar aqui é referente a todo o Antigo e Novo Testamento. Mas principalmente nos Salmos, os salmistas, né, nas suas expressões das canções, eles deixam a justiça de Deus mais clara. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo, né, de eu ler todos os salmos aqui que falam da justiça de Deus, mas eu peço que você leia. Leia os salmos que falam sobre justiça, sobre a justiça de Deus. Você vai ver lá e você vai entender que a justiça de Deus faz parte do seu ser, né? Então, Deus ele é justo, faz parte do atributo do ser, do caráter de Deus. Então, Deus ele é justo. E por que a justiça de Deus ela é diferente da nossa? Exatamente porque, como Deus é a justiça, então tudo que ele faz é justo. Tudo que ele faz é a manifestação da justiça de Deus. Então, quando Deus está cumprindo a sua vontade, ele está sendo justo, porque ele está sendo totalmente, né, justo com o seu caráter, com o seu ser. Então, quando ele está manifestando o seu amor, ele é justo. Então, quando ele está manifestando a sua ira, ele é justo. Quando ele está manifestando a sua onipotência, a sua onisciência, sua onipresença, sua misericórdia, quando Deus está manifestando o seu ser, ele está sendo justo. Então, se Deus, né, pela sua justiça, né, e aplicando o seu juízo, né, fez com que crianças morressem, mulheres, né, nesses textos que nós lemos, né? Nações completas, Deus estava manifestando a sua justiça. E eu creio que é importante a gente falar sobre a justiça de Deus, porque a gente comete esse pecado gravíssimo em muitos textos das Escrituras, não só referente a, por exemplo, esse. Em muitos temas teológicos que às vezes a gente tem dúvida, a gente sempre apela para a justiça de Deus com base na nossa justiça, que é a justiça retributiva. E quando nós olhamos para a justiça de Deus, nós jamais podemos levar para a nossa limitação, né, para os nossos panos de imundícia, e sim enxergar a justiça de Deus como a Bíblia apresenta. E como a Bíblia apresenta a justiça de Deus, é Deus manifestando a sua vontade. Você vai ver lá em vários salmos os salmistas falando: Senhor, manifesta a tua justiça por amor do teu nome. Senhor, lembra da aliança que o Senhor fez conosco. Se Deus fosse manifestar a justiça retributiva, muitas vezes quando os salmistas pediram a justiça, era para eles serem exterminados, mas na verdade os salmistas estavam pedindo a justiça de Deus, que era para Deus ter misericórdia com eles, porque se a justiça de Deus fosse só retribuição, era para eles serem exterminados e serem mortos. Então, eles pediram: ó, Senhor, manifesta a sua justiça, ou seja, lembra da tua aliança, porque lembra do teu nome, glorifica o teu nome na tua aliança, ou seja, tem misericórdia de nós, porque o Senhor prometeu para nós, né, na sua aliança. Então, ele apelava para a justiça de Deus, ou seja, apelava para o nome dele, apelava para a sua glória, e não para a retribuição, porque se ele estivesse pensando em retribuição, ele ia morrer. Então, para ficar mais fácil essa questão, né, se Deus mandou matar ou não, é importantíssimo a gente ter essa ideia da justiça de Deus conforme as Escrituras apresentam e não como nós imaginamos. A justiça de Deus é Deus fazer a sua vontade. Cara, eu deixei para você falar isso porque por você ter toda, né, esse óculos, como que a gente usa, e quando eu uso essa expressão, é uma caricatura, às vezes boa, às vezes ruim, né? Da sua teologia calvinista que você tem, né? E eu sei que, assim, a exposição da justiça, a exposição da glória de Deus, ela é muito mais bem teologicamente definida e apresentada, às vezes, por você do que por mim, né? Quando estou apresentando alguns dos meus pontos. Eu acredito que eu não deixo de tocar, aliás, eu não toco na glória de Deus, né? Mas eu sei que você acaba, devido acho que até o conhecimento, né? O compêndio de textos que você tem, de conhecimento teológico, isso acaba sendo apresentado de melhor forma por você. E também não queria esgotar o que você ia falar. Mas, cara,
eu queria fazer uma leitura que é exatamente Jó, falando sobre isso. Aliás, Jó não, na verdade é um dos seus amigos, mas agora eu não me lembro quem foi, cara, mas está no capítulo 37. Um dos seus amigos vai apresentar para Jó. E eu gostaria que você lesse aí, Lucas, porque minha tradução ela é um pouquinho difícil a Jó compreensão. 37, Jó 37, o versículo do 21 ao 24, se possível. 21 a 24. Exatamente. Diz assim: Eis que ninguém pode olhar para o sol, que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Pois é, cara. O amigo de Jó aqui tá falando para ele, ô Jó, ô meu irmão, se nós tem dificuldade de olhar pro sol, cara, se nós tem dificuldade, sabe, quando o sol tá estralando lá no meio-dia, de bater os olhos firme nele que nós fica cego, e fica cego mesmo, como é que nós vamos olhar para Deus, cara, olhar para a justiça de Deus e, aliás, olhar para o próprio ser de Deus, para a majestade de Deus e tentar compreender os seus planos? Eu já fiz várias vezes aqui menção daquele texto de Isaías no capítulo 55, que a gente gosta de dizer, olha, porque Deus dizendo, né, com o povo de Israel, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E ali, cara, aquilo ali não é uma promessa vazia de que você vai receber coisas boas nessa vida. Eu uso a expressão vazia porque eu sei da profundidade, né, das verdades escondidas dentro daquele texto ali. Principalmente por questão histórica, contextual, e só resumidamente falando, quando ele fala que os meus caminhos são mais altos, ele está falando do seu propósito. E os meus pensamentos, aliás, quando ele fala dos seus caminhos serem mais altos, ele está falando da sua obra. A obra dele é maior do que qualquer obra que nós possamos imaginar e até mesmo fazer. E os pensamentos, obviamente que é o propósito. Os seus decretos, suas definições, a sua soberana vontade é maior do que a nossa. Então, precisamos lembrar, né? Jonathan Edwards escreveu um livro, que deve estar ali atrás, Pecadores na Mão de um Deus Irado, né? Que ele apresenta pra gente lá, cara, cada verdade que incomoda, sabe? Não dá pra você ler nem deitado, porque fica te furando nas costas, assim. E não tem como a gente fugir de Deus. Quanto mais cedo nós temos a compreensão como cristãos, e claro que a gente usa sempre essas expressões aqui, precisamos conhecer, precisamos ter o conhecimento, mas nós estamos falando aqui por termos antropológicos, né? Mas obviamente que nós acreditamos que a conversão é algo espiritual sobrenatural, Sim. né? Algo transcendente. Nós estamos falando isso, mas não queremos estimular você a se auto-gerar de novo, né? Se auto-justificar. Exatamente, auto-justificar. Não tem como a gente fazer essa obra. Mas os termos escriturísticos que nós temos para apresentar irmão, você não pode conseguir por si só, aliás, você não vai conseguir por si só ter uma compreensão clara da majestade de Deus, porque como é citado aqui pelo teólogo aqui que fala com Jó, meu irmão, a gente não consegue fazer o básico, a gente não consegue ter compreensão e nem planejamento para o dia de amanhã, né? Olhar para o sol, tamanho que o sol é, e o sol é um astro, não tem nem vida em si mesmo, é um trem que Deus colocou lá no céu pendurado, né, para cumprir um propósito. Quem dirá olhar para a majestade de Deus? E aí Paulo, né, lá na frentão, no capítulo 3 de Romanos, aí eu li na minha tradução que eu acho que dá para entender por aqui, no capítulo 3, no versículo 21, ele vai falar, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Olha só, sem a lei, mas tendo testemunho. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e desconstituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só temos uma justiça porque Deus nos deu uma justiça. E essa justiça se torna uma justificação para a vida da gente, né? Sim. E como ele mesmo falou aqui, o que ele manifestou sem a lei. Porque ele abandonou a lei para manifestar ela? Não, porque o que ele fez foi por pura soberana vontade dele.
colocou a lei só para ser uma testemunha, né? De que somos justificados, né? Estamos limpos, né? Livres da ira vindoura, porque alguém nos justificou. Então hoje, quando nós chegamos diante de Deus, falar: Jesus, consegui, permaneci fiel até o fim, como o Senhor pediu. Ok, né? Entra. Na hora que entrar, vai estar escrito lá na porta lá. Eu já sabia, porque foi eu que aconteceu. Que você, a justiça que você viveu é a minha justiça, Exatamente. né? Então, se há uma impressão correta que nós devemos ter da justiça, foi essa que você apresentou. Que a justiça de Deus é algo inerente a ele. Não tem como ele praticar a justiça, porque ele é a Ele é a justiça, justiça. né? É a mesma questão do amor, né? Por isso que às vezes eu e você temos até uma questão, né, um pouquinho controversa a respeito do amor, o amor que nós temos para com as coisas, mas falar de Deus e falar do amor de Deus não tem como separar a justiça, não tem como separar a misericórdia, não tem como separar me faltam mais alguns atributos aqui agora. Só onisciência, onipresença, enfim. Não tem como se separar porque estamos falando da pessoa dele. Não é? Não estamos falando de algo, de algumas coisas que ele faz. Não, nós estamos falando dele, da pessoa dele. Então, se a justiça é algo importante, que a justiça de Deus é algo importante, que nós devemos ter essa compreensão correta. Porque se nós tivermos a compreensão correta, a leitura bíblica se torna muito mais profunda, muito mais cortante, muito mais, né? Sim. Aleluia. Você leu o Jó 37 e no capítulo seguinte, no 38, é as perguntas que ele faz para Jó. Exatamente porque Jó questiona Deus com a ideia da justiça retributiva. Aí, Senhor, o que eu fiz pro Senhor? O Senhor tá fazendo isso comigo, né? Eu era o Senhor me definiu lá no começo como homem sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. O que eu fiz pro Senhor para acontecer tudo isso? Né? E aí ele queria ter essa audiência com Deus para ele poder fazer essa pergunta para Deus. Aí, né, nós lemos o final do 37, aí no 38 ele começa a fazer um monte de perguntas para Jó. Eu vou ler algumas só, não vou ler todas porque são muitas, mas eu vou ler só as primeiras, né? Jó 38, capítulo 1, ele diz: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homens, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou o que lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Né? Vai continuar aqui mais um monte que eu acho que não tem necessidade de eu ler, mas depois quem tiver aí leia na sua casa. Quando Jó tenta questionar Deus com a sua visão de justiça, a sua justiça retributiva, aí Deus começa a fazer esse monte de pergunta para ele. E aí, onde você estava quando eu criei tudo? Pra você me questionar se eu estou sendo injusto ou Cria um não? universo primeiro, faz tudo do nada e a gente conversa. Exatamente. Aí depois você vem me questionar sobre a minha justiça. Então, eu espero mesmo em Deus que as pessoas, né, os cristãos, as pessoas que estão nos assistindo, né, que você compartilhe com mais pessoas, que as pessoas entendam verdadeiramente sobre a justiça de Deus. Aí uma resposta para essa pergunta, né? Deus mandou matar ou não mandou Nossa, matar? Lucas, sério, cara, que você vai me Aí eu perguntar isso? creio que a resposta, eu creio que vai ficar muito mais fácil. Quando a gente entende, né, a justiça de Deus, e quando a gente entende, né, que tudo que Deus está fazendo tem um propósito e se cumpriu em Cristo Jesus, né, essa pergunta não faz mais nem sentido, né? Porque depois que Deus faz esse monte de pergunta para Jó, Jó faz o quê? Se cala diante de Deus. Aí no fim de tudo ele vai dizer: olha, Senhor, eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então ele não tinha mais o que questionar a Deus depois desse monte de pergunta que Deus faz para ele, porque ele entende a grandiosidade de Deus, dos seus planos, né? Dos seus projetos, dos seus propósitos. Ele se cala diante de Deus. E nós, diante de uma pergunta dessa, né? Porque Deus mandou matar,
Eu acho que a gente não deveria nem responder, porque eu creio que quando a gente entende a justiça de Deus, entende os seus planos que foi revelado para nós nas Escrituras, a resposta para essa pergunta é até irrelevante. Exatamente, é. Cara, é claro que a gente, com essa fala nossa aqui, nós não somos pessoas insensíveis, né, cara? De pensar Sim, assim, pô, tem pessoas exatamente. morrendo, né? Pessoas que. E, assim, em alguns momentos nós até apresentamos que essas pessoas são pessoas possivelmente também assassinas, né? Possivelmente pessoas que depois causariam outros males. E, enfim, nós não somos insensíveis. Quando nós dizemos aqui que fica mais fácil explicar, é teologicamente, Sim. né? Porque humanamente falando, qualquer tipo de perda, a dor, a morte, o homem não foi Ah, criado sim, para com morrer. certeza. Isso nos dói, isso nos afeta, né? E, e assim, eu acho que agora a gente vai até entrar nas questões práticas, né? Gui, então o que que esse texto na Bíblia, por exemplo, vai me trazer de ensino, de... Mas você falou uma coisa dentro dessa questão prática, não querendo cortar seu raciocínio, mas você falou, né? A gente não é insensível, óbvio que não. A gente tem uma pandemia e é óbvio, a gente crê que Deus é soberano e a gente sabe que Deus, de alguma forma, Tá no está por controle trás, de está no tudo. controle dessa questão dessa doença e dessas milhares, milhões de pessoas que morreram por meio dessa pandemia. A gente não é insensível em relação a isso, mas eu creio que dentro do que a gente está falando aqui, é, essas mortes, né? A gente não é insensível, dói, mas é mais compreensível para nós e é consolável. Quando a gente sabe, né, nós como cristãos, quando a gente sabe que Deus está no controle de tudo, né? Eu até repostei uma, uma frase de João Calvino, né? Tá lá no meu Facebook, é, que eu já tinha postado há um ano atrás, veio nas minhas lembranças, eu repostei, ele fala, ó, no tempo de sofrimento, os cristãos se consolam em exatamente saber que nada vai acontecer na vida dele que não seja a vontade de Deus sobre a vida dele. Então a gente, por mais que seja ruim, tenebroso, difícil, né, uma morte ou uma doença ou alguma coisa, né, uma morte de uma criança, por mais doloroso que seja, quando a gente entende a Deus e a sua soberania, a gente sabe que tem um propósito ali e que a gente pode encontrar consolação nesse Deus que faz tudo perfeitamente conforme o conselho da sua vontade. Desculpa, te Não, cortei. era isso aí. Acho que isso era os termos práticos, cara. Não é fácil, eu volto a repetir, eu participei de 2 velórios. Isso que você está falando é até interessante. Eu participei de 2 velórios agora nos últimos dias e, e os 2 velórios eram pessoas que conheceram a Jesus, confessaram a Jesus, sabe? Uma delas viveu uma vida bem dissoluta, viveu uma vida até bem complicada, mas nos últimos dias ali, devido a uma doença, eu percebi que ela se aproximou muito de Deus por falta de opção. E louvado seja Deus por isso, e ela confessou, se reconciliou com o Senhor Jesus ali nos últimos minutos dela, né? E, cara, é diferente, cara. Sabe? Você vê que assim, o ambiente do lugar que você tá, né, do velório ali, é um ambiente assim de dor pela partida, mas não pela perda, porque não perdeu, né? Sim. É tanto que eu tive a oportunidade de fazer algumas falas nas duas, né? E, assim, cara, acabava assim, nós acabamos de orar, acabamos de ministrar, eu saí, as pessoas falaram, nossa, cara, foi um culto a Deus aqui. E é diferente quando isso acontece, por exemplo, com as pessoas que não têm uma fé, né, em Sim. Cristo Jesus. Eu digo, quem está lá, não só a pessoa que está ali no aliás, até percebe porque a pessoa só está o corpo ali, né? Sim. Mas com as demais, você vê que, cara, é uma insegurança, um despropósito, se é que existe essa palavra, você fala, por que morreu? Mas do nada morreu, foi para onde, não sei o quê. E os que estão em Cristo, não. Volto a repetir, dói com a partida, mas não com a perca, porque você não perdeu. Você vai encontrar, né? É. Para os incrédulos tem a dor, mas não tem a consolação, né? Então, Meu para os Deus. cristãos tem a dor, mas tem a consolação. Exatamente, cara. Então, assim, eu acho que um dos pontos mais cruciais de ensino que a Bíblia nos traz a respeito de Deus dar ordens, matem, né? Faça isso, é mostrar que Deus é soberano mesmo, cara. Sabe, não é uma meia soberania, sabe? Não existe um livre-arbítrio do homem que impeça Deus de fazer alguma coisa, ainda que eu acredite
em partes, não sei se essa é a melhor expressão, né? Eu não vou nem usar, que eu acredito em livre-arbítrio para não me taxarem de uma coisa, mas eu acredito que o homem ainda tenha vontades para alguma coisa, mas nunca vai impedir Deus de fazer suas vontades. Deus é soberano. E é importante que o cristão acredite nisso, mesmo que esteja com uma arma apontada para sua cabeça. O Tiago Albuquerque vai dizer em um dos seus escritos, lá no livro, que numa uma oportunidade, um ladrãozinho chegou para ele lá em Fortaleza, colocou uma arma na cara dele e falou o seguinte: me dá aliança. Ele falou: tio, você tá louco? Porque ele usa alguns linguajares dele lá, né? Linguajares dele. Ele falou: tio, você tá louco? Eu vou te dar minha aliança? Não, cara. Quer me levar meu celular, meu relógio? Eu levo minha aliança, não, pô. E ele ficou apontando a arma: não, me dá essa aliança, tio, me dá a aliança, eu vou levar, eu vou levar. Deu coronhadas nele, acabou empurrando ele. E no final das contas pegou a aliança dele, saiu correndo e deu 2 tiros para trás. Os tiros não pegou nele. E tempos depois, esse cara bateu na porta da casa dele pedindo comida, porque estava passando fome. E ele não bateu o olho e falou: você lembra que você me assaltou? Ele, pô, tio, foi mal. Eu, pois é, mas eu te perdoo. Não, em nome de Jesus, me perdoa. Eu aceitei a Jesus, eu estou servindo ao Senhor. Inclusive, fiquei sabendo que o senhor é pastor e tal. E depois ele conta, né, que para a infelicidade dele, tempos depois, esse homem acabou sendo executado lá por um bando lá da quadrilha, mas ele aceitou a Jesus. E por que eu estou falando isso? Quando você verdadeiramente confia nessa soberania de Deus, cara, pode estar uma arma apontada para tua cabeça, mano. Pode estar com todos os boletos do mundo chegando na tua casa. Toda, sabe, circunstância apontando por um cenário, sabe, nossa, meu Deus, horrível, cara. Mas Deus está no controle. E Deus, como soberano, dando a sua palavra, é a dele que prevalece, não é a minha. Não é à toa que Isaías vai dizer: toda palavra que saiu da minha boca, ela nunca vai voltar vazia, porque Deus é soberano, cara. E eu e você, né, a nossa diretora, todo mundo aqui, nós precisamos descansar nessa verdade escriturística. Sabe que, cara, por mais que a vida real, né, que a realidade seja desconexa dessa verdade, que parece que você vai voltar para sua casa, você vai decidir se você vai ser fiel ao seu esposo ou não, se vai pagar suas contas ou não, se você vai ser fiel a Deus ou não, em todos os seus mandamentos, suas vontades. Enfim, se por mais que pareça que você está correndo frouxo, né, que as coisas estão correndo frouxa na sua vida, Deus ainda é soberano. E ainda não, né? Deus é. Acho que tem que usar a expressão correta. Deus é. Então, talvez o termo prático para isso é: confie na soberania de Deus, não na liberdade do homem, por mais que eu seja aquele que confessa o arminianismo. Não, mas eu creio na liberdade do homem também. Eu sou Louvado calvinista, seja mas eu creio Deus. na liberdade do homem. Então, não é isso. Eu creio que a resposta para essa pergunta, creio que ficou clara. É. Nós, né, antes de responder, era bom a Tem gente esse plano todinho no exatamente fundo aqui a gente aqui. quis dar esse plano de fundo exatamente para que porque é exatamente não ter esse plano de fundo muitas vezes que nos levam a A muitos precisar defender a questionamentos, Deus, exatamente, exatamente. e até às vezes questionar ele, né? Às vezes como até o próprio Jó fez. Então, espero que as pessoas tenham sido abençoadas, que tenham aprendido um pouco mais da teologia, da palavra de Deus, né? Que você, para a gente terminar, eu gostaria de ser. Eu quero Faz os fazer pedidinhos que aqueles eu vou pedidos. ler a frase para Por você. favor, Hoje eu vou Lucas. ler a frase. Pois é, bom, se você ficou até aqui, poxa, minha diretora, estão em qual ponto aqui? Aqui. Tá. Se você ficou até agora, por favor, irmão, contribua com a gente aí. Ativa o sininho. Talvez você ficou até agora, você não ativou o sininho ainda. Clica, é só bater o dedo aí, não vai mudar nada na sua vida e vai abençoar demais a nossa vida aqui. Se bem que vai mudar assim, porque você vai começar a se avisar todas as vezes que a gente subir os conteúdos aí. Bom, fora isso, eu vou pedir também para você comentar, tá? Vá lá na nossa fanpage. Nossa fanpage está lá, Teologia 2. A gente quase nunca, né? Mas de alguma maneira a gente tenta postar alguma coisa lá, subir algumas imagens lá. Mas nós precisamos da sua interação, tá? Então, se você ficou até agora, né, não deixa de comentar. Nós temos, provavelmente fica aqui na descrição do vídeo. Eu não me recordo agora se fica, mas provavelmente fica. Todos os nossos canais, né, de áudio que nós deixamos aqui, os nossos. Nós não estamos com problema ainda de Não, deixar. não fica, mas não fica mais, mas a gente tem lá. A gente tem no. Mudar a câmera para mim aqui? Ah, bom, então muda que eu vou falar aqui, faz favor.
Nós estamos nas principais plataformas de podcast, né? Não vai estar no link da descrição, mas só porque ele falou agora eu vou deixar no link da descrição. Mas nós estamos no Castbox, nós estamos no Google Podcasts, nós estamos no Apple Podcasts, nós estamos no Spotify, que é o mais utilizado pelo pessoal aí, o Spotify. E nós estamos no Deezer também. Só o Deezer que a gente não está conseguindo. A plataforma está com problema lá, a gente não está conseguindo subir, mas todas essas outras, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, nós estamos todas essas plataformas, estão todos os nossos podcasts. Os outros vídeos não, os vídeos do Conhecendo a Verdade, as pregações, o Ao Pé da Letra, os outros quadros que a gente tem aqui não tá lá, mas os podcasts, todos os nossos podcasts você encontra lá. Nos canais de podcast, talvez você não consiga nos assistir, hoje você está aqui conosco até o final, está nos ouvindo, mas talvez não é sempre que você consiga assistir o vídeo todo, mas você pode nos ouvir por meio desse canal, né, dos podcasts. É isso, mas um dia ainda eu vou aprender a falar bonito igual você fala, assim, viu, cara? Que esse negócio de youtuber não é muito a minha Não, praia, não. é costume. Se Mas- inscreva no nosso canal, like no vídeo. Exatamente, isso aí. Você tem Estamos alguma no coisa pra falar? Facebook, Instagram. E para terminar, nós vamos terminar com aquela frase. Hoje sou eu que vou falar aquela Isso, frase. por favor. Então não poderia citar uma frase de outra pessoa que não seja de João Calvino. Muito bem, louvado seja Deus. João Calvino, ele diz o seguinte: a morte só é assustadora para aqueles que têm a sua mente exclusivamente neste mundo. Meu Deus. Amém? Deus abençoe a Louvado todos. seja Fiquem todos Deus, com gente. Deus. Obrigado, Até hein? o próximo É nóis, vídeo. cara. Consegui mais um Até e mais. louvado seja Deus.